Olá, meu nome é Valquíria Vetter, eu sou coordenadora e professora do curso de Letras da Unip Brasília e participo, juntamente com o professor Leandro Rodrigues, do grupo de pesquisa Unip-CNPq, Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Grupo criado e coordenado pela professora doutora Cielo Festino e pela professora doutora Roseli Jimenez. Estou aqui juntamente com o professor Leandro. Leandro, passo a palavra agora a você, para que você se apresente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Leandro, também participo deste grupo de pesquisa, juntamente com a professora Valquíria. Sou docente da Universidade Paulista, do campus Brasília, do curso de Letras, e vamos apresentar aqui um recorte da nossa pesquisa do grupo. Passo aqui para a professora Valquíria. Como já coloquei inicialmente, nosso grupo de pesquisa intitula-se Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis, Unip-CNPq. As líderes do grupo, a professora doutora Cielo Festino e a professora doutora Roseli Jimenez. A perspectiva de pesquisa que vou apresentar chama-se Narrativas Urbanas e Constituições Identitárias. E depois passo a palavra ao professor Leandro, que também nessa abordagem de pesquisa vai apresentar uma outra modalidade das análises, né, e até do embasamento teórico também da pesquisa. Os objetivos da pesquisa são os seguintes: investigar o discurso das ruas pelo viés da mídia e dos sujeitos que se constituem nesses entre-lugares sociais. Quem são esses sujeitos que fazem parte do nosso corpo? São vendedores ambulantes em semáforos e no transporte coletivo em Brasília. Analisar questões identitárias, ideológicas e de poder que se instauram nos e pelos discursos desses sujeitos. E examinar elementos linguísticos e discursivos presentes nos textos veiculados por tais sujeitos. Considerar o momento histórico da globalização pela perspectiva do que o Fairclough 2006 chama de economia política e cultural. Trago à tona inicialmente algumas questões importantes da pós-modernidade e desse nosso momento atual da globalização, a respeito, né, dos elementos que nos constituem hoje, que fazem parte do nosso dia a dia e, por conseguinte, estão presentes, perpassando nossos discursos. Trago aqui o Giddens 2000, quando ele fala a respeito da sociedade pós-industrial, que dá origem atualmente a um outro tipo de ordem social baseada no conhecimento e na informação. Então, aqui a gente tem o advento poderoso da internet. Giddens 2002 nos traz a importância da imagem nesse momento. E nós realmente vemos que a imagem é importante, porque estamos em todas as mídias e estamos disponibilizando a nossa imagem o tempo todo. E Castells fala, em 2006, sobre a revolução tecnológica, a transformação do capitalismo, sobre a derrocada do estatismo e
que convivem com expressões identitárias que muitas vezes desafiam a globalização e o cosmopolitismo. Continuando com esses elementos da pós-modernidade, nós temos aqui Vieira apresentando a identidade do sujeito nesse momento como aberta, formada pela incompletude, adotando ao mesmo tempo traços pessoais e traços contextuais. E dois aspectos analiticamente distintos da identidade que eu trago para minha análise do corpo são apresentados aqui por Fairclough 2003, que dizem respeito à identidade social e à personalidade, que no meu entender, quando passarmos ao corpus, elas vão se entrelaçar, né? Estarão entrelaçadas. As tecnologias de informação atuais, que influenciam significativamente nas questões políticas e nas estratégias de busca de poder. E aqui nós temos duas perspectivas para a análise do corpus. O meu corpus é constituído por enunciados, textos afixados, textos escritos, afixados nos produtos que são vendidos por vendedores ambulantes nos semáforos e no transporte coletivo de Brasília. À medida que eles oferecem seus produtos trazem uma mensagem escrita. Então, para análise desse discurso, né, desse texto que vem juntamente com o produto, eu vou me apropriar de duas relações, as relações externas dos textos e as relações internas, que são apresentadas por Fairclough, 2003, na sua obra Analyzing Discourse. Então, essas relações externas, elas dizem respeito a elementos de eventos sociais, né? A elementos de práticas e estruturas sociais, e também elementos ligados à intertextualidade e interdiscursividade. E as relações internas dos textos, elas são investigadas a partir de questões semânticas, gramaticais, lexicais, e, no caso, até fonológicas. E o Fairclough apresenta, inclusive, relações grafológicas, mas essas últimas não farão parte da minha análise. A metodologia adota a pesquisa qualitativa, no caso, por amostragem. Eu apresentarei alguns elementos retirados do corpus, evidentemente não todos, na perspectiva aqui de Bauer e Gaskell, 2005, Fleck, 2004, 2009, Denzin, 2004, e Fairclough, 2003, 2006, 2010. Bom, o nosso corpus será investigado por meio das narrativas de vida, né, que são apresentadas em textos escritos afixados nos produtos vendidos nos semáforos aqui em Brasília e também no transporte coletivo. Minha primeira amostra. Nós temos aqui um produto, são as conhecidas paçoquinhas. O vendedor, ele corre entre os carros quando o semáforo fecha, pendura o seu produto e depois volta para ou recolher o produto ou recolher, né, o dinheiro da compra do produto. Esse produto traz a seguinte mensagem: vendo deliciosas paçoquinhas, R$2, porque quero realizar um grande sonho, sair da casa da minha sogra. Compre ou ajude esse trabalhador com qualquer valor. Então, aqui a gente vê que temos aqui o emprego do diminutivo, paçoquinhas, instaurando um certo grau de subjetividade no discurso. Além disso, procurando um link, né, com o comprador,
Temos também a questão da narrativa de vida, em que o ambulante, aqui o sujeito, conta a sua história e confessa para nós o seu grande sonho. O sonho é de sair da casa da sogra. A narrativa de vida é: estou aqui nessa situação, não tenho casa própria, nem consigo alugar casa também, e por isso moro com minha sogra. Então, nesse simples discurso escrito aqui, ele já nos deixa uma narrativa completa de vida. E faz esse contato com o possível comprador, se alçando a trabalhador. Ou seja, compre, ajude esse trabalhador, com qualquer valor. Quer dizer, ele não é apenas uma pessoa que está ali correndo entre os carros, ele não está ali pedindo a sua ajuda, ele está ali trabalhando. Então, esse elemento a gente vê se repetir em praticamente todos esses enunciados. Existe aqui um aspecto de empoderamento. Eu não sou qualquer um, eu sou como você, eu trabalho. Segundo elemento, segundo produto apresentado aqui: bom dia, tarde ou noite. Tenho um filho, pago aluguel e estou desempregado. Me ajude com apenas R$2. Aceito doações, e coloca ali o número do celular. Temos a narrativa de vida de novo aqui. Esse sujeito paga aluguel, ele tem um filho e ele está desempregado. Então, o discurso dele aqui nos comove bastante, porque é isso que estamos vendo nessa época de pandemia o tempo todo. Pessoas desempregadas, pessoas que às vezes não têm mais nem dinheiro para pagar aluguel, e pessoas que têm os filhos para serem sustentados. Então, aqui tem uma narrativa de vida completa, e ela atinge, né, esse interlocutor em cheio, porque ela repete o que a gente vê na mídia todos os dias. Ele ainda coloca aqui: bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque ele vai estar lá no semáforo, né? Às vezes no período da manhã, às vezes à tarde, à noite, e às vezes, gente, ele está em mais de um período. Então, aqui também se instaura essa narrativa, quer dizer, olha, eu estou aqui manhã, tarde e noite, me ajude. E se você não quiser comprar, então está aqui meu celular para você fazer uma doação do que você tiver disponível. Terceiro exemplo: colabore com esse trabalhador, R$2. A sua semana já foi escrita por Deus, vai dar tudo certo. Então, aqui ele coloca nesse discurso um aspecto religioso, dizendo que Deus já está conosco, a nossa semana vai estar protegida por Deus, mas, por favor, né, colabore com esse trabalhador que está aí correndo entre os carros. Novamente vem a questão do empoderamento, vem a questão do trabalho do trabalhador, esse aspecto institucionalizado. Ele não é apenas alguém que está ali, né, tentando assaltar, tentando pedir uma gorjetinha ou qualquer coisa assim. Ele está ali trabalhando. Mais um exemplo: R$2. Se algum dia alguém disse que seu trabalho não é de um profissional, lembre-se, amadores construíram a Arca e profissionais o Titanic. Obrigado, tenha uma boa viagem. Então, aqui tem um aspecto bastante interessante, em que ele compara aqui, quer dizer, aqueles trabalhadores informais, né, eles construíram a Arca para salvar, né, a humanidade, para salvar os animais. E os profissionais, os altamente qualificados, construíram o Titanic. Então, a mensagem vem aí nas entrelinhas, né? A questão ideológica aí, ela aflora de uma maneira realmente marcante. Por quê? Você pode estar aí no seu carro, você é um profissional e tudo, mas não quer dizer que eu, que estou aqui na rua, informalmente vendendo esses produtos, não tenho o meu valor. Veja aí o exemplo da história.
E aqui temos mais um exemplo. Olá, sou cantor, tenho sonho de gravar músicas e conseguir equipamentos e violão para fazer show. E assim poder dar uma vida melhor para minha família. Ajude qualquer valor, e aqui vem essa ficha, né, simbólica, o Pix. Né? Então, porque geralmente esses vendedores informais estão no sinal e a gente diz o que, olha, eu não tenho nada aqui, né, nenhuma moeda em espécie aqui, eu só tenho cartão. Então, esse sujeito aqui já está, né, já se alçou as questões midiáticas, já se colocou de uma maneira totalmente, né, atualizada. O que a gente tem aqui? Também uma narrativa de vida, também um sonho que está sendo colocado e apresentado, e, de novo, né, a questão de que, com o auxílio nosso, esse trabalhador informal vai conseguir se institucionalizar, ou seja, vai conseguir se colocar no mercado como um profissional realmente. E aqui é um folderzinho distribuído em transporte coletivo. Até obtive essa colaboração de um aluno de letras, que gentilmente coletou e me trouxe. E essa pesquisa que nós desenvolvemos, ela tem a colaboração de vários alunos, não só aqui em Brasília, em outros lugares do Brasil, em que ela está sendo desenvolvida no curso de letras da Universidade Paulista. Inclusive, aqui em Brasília, tivemos iniciação científica nessa perspectiva também. Né? Tivemos a Leila Cristina Martins Gonçalves, do curso de letras, que trabalhou em pesquisa durante 2 anos, em iniciação científica nesse viés também. Então, o que temos aqui? Muito prazer, sou Chocolate, não estou na rua para roubar, e sim para trabalhar honestamente. Você que tem bom coração, ajude-me comprando minhas balinhas, somente R$1. Obrigado, Deus o abençoe. Então, nós temos aqui, de novo, né, uma narrativa de vida e o sujeito se apresentando, dizendo que não está no ônibus para roubar, que ele está lá para trabalhar. De novo, essa necessidade desse empoderamento, essa necessidade de se alçar a um lugar social, né? A sair desse entre-lugar e se colocar como um profissional. Então, nós temos de novo aqui o uso de diminutivo, né? Comprando minhas balinhas, né? Estabelecendo todo essa subjetividade entre o sujeito aí do enunciado, né? E o comprador, no caso, aquele que está recebendo a mensagem. O que a gente pode trazer como considerações finais a respeito dessa pequena amostragem da pesquisa, que é ainda uma amostragem inicial, quando a pesquisa tinha começado, é que os discursos apresentados nesses produtos, eles estão carregados de subjetividade, e que eles se dirigem ao outro com suas narrativas de vida, solicitando colaboração e usando elementos linguísticos e discursivos para chegarem ao seu propósito. Que recursos são esses? São emprego de diminutivos, né? Balinhas, paçoquinhas, adjetivação, vida melhor, bom coração, grande sonho. Também a extensão dos enunciados, que são enunciados extremamente curtos, então fáceis, né, de serem entendidos e lidos. Então, é isso que temos, né? Embora esses discursos aflorem aí no que eu estou chamando de interstícios sociais, esses discursos, né, e esses sujeitos, eles deslocam a sua atividade informal para um campo de formalidade, para um campo institucionalizado
se classificando, né, se colocando como trabalhador, como honesto, como vendedor do seu produto e, além de tudo, né, apresentando as suas narrativas de vida. Então, são esses alguns exemplos da pesquisa, a pesquisa é bem mais extensa e são exemplos iniciais. E passo agora a palavra ao professor Leandro. Obrigado, professora Valquíria. Vou dar continuidade aqui às nossas pesquisas, né? Agora sobre uma realidade ainda dentro na perspectiva dos Brasis, mas também num objeto diferente, né? Então, aqui a minha pesquisa dentro do nosso grupo de pesquisa, registro narrativas em lugares urbanos de Brasília. A pesquisa objetiva investigar por meio de registro fotográfico, né, e analisar a estética da narratividade dos registros escritos em ambientes públicos, tais como passagens subterrâneas de quadros do plano piloto em Brasília, né, banheiros públicos e de rodoviárias e de estabelecimentos comerciais, muros e paredes em geral, estabelecimentos comerciais, entre outros. Em Brasília, né, que é onde onde eu resido, trabalho, e onde esses registros foram coletados, né? Algumas perguntas norteadoras. Bom, como os lugares, muitas vezes considerados sublugares, entre aspas, aqui, ou entre lugares sociais, apresentam suas vozes, né? Como se organizam essas narrativas e quais as principais temáticas em primeira instância? Eu vou apresentar apenas um recorte inicial, né, de passagens de registros de narrativas em passagens subterrâneas, numa passagem subterrânea especificamente aqui de Brasília, né? É norteado, né, teoricamente, a gente dialoga com a professora Valquíria, embora ela tenha utiliza os instrumentos da análise do discurso crítica. Eu também me aproprio não inteiramente, né, mas parte dela, porque, afinal de contas, os autores, os estudiosos dessas áreas, né, tanto na discurso crítica quanto as outras áreas também, eles têm pontos em comum. Por exemplo, Bakhtin, né, a análise do discurso crítico, obviamente, Bakhtin foi estudado, né? Enfim, o letramento crítico e narratividade, né? Ou seja, essas teorias são a teoria base. Mas quando eu falo de Bakhtin, eu também falo de Kristeva, que também foi uma semioticista, né? Então, ela também se apropriou dos conceitos de Bakhtin, né? E ampliou, né? Por meio da semanálise, entre outros. Letramento crítico, só rapidamente a gente, né, passar, trata-se da utilização da leitura e da escrita como parte do processo de transformação consciente, daquele que é construído historicamente dentro de relações específicas do poder. Então, trata-se do registro de escrita, obviamente a escrita passa por leitura, e que este processo, né, é construído, como não deveria deixar de ser, né, historicamente. E essa relação dessa construção, obviamente, ela é uma relação de poder. A gente sabe que letramento, né, a gente fala de letramento é uma prática social, né, das sociedades contemporâneas. E você tem até o letramento digital, em que os registros também, que eu vou mostrar, entre outros que eu já estou analisando, apresentam também um discurso multimodal, né, a partir de gêneros textuais diversos, junto com o universo das redes sociais em locais reais, né? Isso que é interessante. Digo locais reais, locais analógicos e não digitais, né? Ou seja, paredes, né? Enfim. Castells enfatiza que, por meio do conhecimento de mundo e de nossas experiências, construímos nossos próprios sistemas de interpretação. Ou seja, nosso entendimento está conectado ao ambiente social e à nossa experiência na vida cotidiana. E para enfatizar um pouco, né, a questão do entre-lugar, o Homi Bhabha, né,
ele fala que o afastamento das singularidades de classe, gênero, como categorias conceituais e organizacionais básicas, resultou em uma consciência das posições de sujeito, de raça, gênero, local, sublinhado aí por mim, institucional, localidade política, orientação sexual, que habitam qualquer pretensão de identidade no mundo moderno. Entende-se moderno até na modernidade tardia também, né? O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais. Esses entre lugares, né, sociais e físicos, de fato, fornecem terreno para elaboração de estratégias de subjetivação, singular ou coletiva. Isso também linka com a questão do letramento crítico, né? Que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contexto a própria ideia de sociedade. Isso só para nortear um pouco a nossa pesquisa, né? Polifonia do conceito a partir de Bakhtin, também apropriado por outros autores, como aqui no Brasil Fiorini, o Kristeva também lá da Europa. Para Bakhtin, a polifonia é parte essencial de toda enunciação, já que em um mesmo texto ocorrem diferentes vozes. Só que ele partiu de uma perspectiva literária, né? Analisando Dostoiévski. Mas isso se estende nas narrativas sociais, narrativas de vida, né? Que se expressam, que todo discurso é formado por diversos discursos. Junto à polifonia, não deixamos de falar também do dialogismo, também um conceito bakhtiniano, em que o dialogismo de Bakhtin entende a palavra, né, como possuindo um constante movimento. Eu gosto dessa ideia de movimento, né, que ela está sempre a palavra ela não é colocada por si mesma, ela vem de outras vozes, ela tem um propósito, e que o significado da própria palavra em si vai sendo transformado ao longo dos tempos, porque nós somos formados por ideologias diversas, e o tempo vai mudando e vai construindo nossas ideologias e portanto, as nossas identidades. O dialogismo acontece dentro de qualquer produção cultural, né? Verbal ou não verbal, elitista ou popular. E a cada palavra da enunciação que estamos em um processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão. Bom, indo lá para a nossa amostragem, vou só contextualizar. Brasília, ela é o plano piloto, no caso, né? Ela tem uma planta de um avião, né? Então a gente tem um eixo, né? Que é um eixo central, e tem as duas asas, a asa sul e a asa norte, né? Nessas asas a gente tem uma série de quadras organizadas por números, né? Quem conhece Brasília sabe do que eu estou falando. Quem não conhece já ouviu falar e quando vem para Brasília fica um pouco perdido porque está acostumado com nome de avenidas, nome de ruas e tal. Em um setor, você tem determinadas quadras residenciais, e cada quadra residencial tem seu comércio e tal, e você pode passar de um setor de quadra residencial que fica a leste para um setor para um outro que fica a oeste. E para atravessar, andando, a gente precisa utilizar passagens, né? Passagens subterrâneas, no caso do plano piloto, e nas outras cidades a gente usa passarelas, entre outros. Há quem arrisca atravessar os eixos, né? Os eixos rodoviários que são perigosos, né? O eixo central e os dois pequenos. Essas passagens, né? Elas são meu objeto de estudo, né? Passagem subterrânea, aqui só para ilustrar como é que é uma passagem subterrânea. Lá em cima a gente tem uns carros aqui, né? E lá em cima a gente tem uma quadra residencial aqui, um bloco padrão, onde fica mais ou menos a 100 e as 300, que tem um padrão de prédios de 6 andares, né? E embaixo a gente tem uma estrutura
também a urbanística de residencial, cujos prédios também têm um padrão de 3 andares, né? Então, lá em cima é 100, embaixo é as 200 e as 400. Aliás, as 200 têm as 6 andares, as 400, mais embaixo ainda, tem 3 andares. Então, para você se deslocar de um eixo para o outro, você precisa tomar essa passagem aqui. Essa passagem ela foi desenvolvida, foi planejada para isso, para o trânsito de pedestres e de ciclistas também. Só que algumas delas são também pontos de comércio, por exemplo. Isso aqui é uma passagem do setor bancário, que fica na parte central de Brasília. Você pode ver aqui que tem um comerciante aqui vendendo suas coisinhas. Lá dentro da entrada da outra passagem também temos uma outra, né? Enfim, isso aqui durante o dia tem alguns comerciantes que a utilizam como ponto de comércio, né? Então é um setor econômico aí. E até em paradas de ônibus, né? Eu acho que eu apaguei um slide que tinha essa passagem aliada junto dela uma parada de ônibus. E nessa parada de ônibus também tem uma banquinha, tem um comerciante aí, né? Então, isso é padrão, né? No plano piloto. Aqui eu investiguei, fica no final de uma quadra, né? Que é entre na asa norte, né? E fica na parte norte, na última quadra da asa norte. Então, eu vou mostrar alguns registros, né? Dentro e na saída e na entrada dessas passagens subterrâneas. Vejamos, né? Essa parede da passagem subterrânea do eixo central, né? A gente tem o seguinte, ó, aí aqui você tem um monte de grafite, que é comum nas passagens, e você tem muitos registros de escritos, né? Aqui, o que vamos fazer hoje? A mesma coisa que fazemos todos os dias, tentar fumar todos os becks do mundo, né? Você vê alguém que colocou dessa forma, né? Ou seja, com uma certa liberdade, né? Enfim, de não se preocupar por quem está lendo aqui, né? Enfim, claro, isso aqui é um registro já mostra determinada evolução em relação a determinado assunto, mostra uma determinada ideologia também. Estou cansada, né? Aí é que a gente tem aqui outros junto a esse registro, a gente tem outros sêmios, né? Outros símbolos. Escorrega vovô, né? Outro tipo de grafema, outro tipo de registro, né? Aqui é muito interessante. Seja tão absolutamente livre, né? Que seja sua própria existência, que seja um ato de rebeldia. E veja que, junto a esses escritos, né, livre está em destaque, a gente tem alguém que registrou algo por cima, né? Ou seja, que já é outro também, aí já é outra perspectiva, né, de análise. Eu estou analisando aqui os textos, né? Aqui, obviamente, também é texto, né? Mas só que é outra perspectiva, né? Aqui de uma outra linguagem, que são os grafites, que são partes identitárias desse entre-lugar, né? Enfim, achei interessante esse aqui, que é uma faca de óculos, né? Que pode, um desenho, não a mola, quer dizer que a faca como uma liberdade, que pode significar um monte de coisa. E ela está levando um cachorrinho aqui, né? O desenho aqui, ó. É uma faca levando um cachorrinho e provavelmente outra pessoa escreveu não a mola, né? Porque parece que o registro está feito de forma diferente, né? Aqui você tem um tipo de traço e aqui você tem outro, né? Esse aqui é muito interessante porque esses registros são feitos alguns são feitos até com moldes, né? Um molde assim de cartazes, etc. A felicidade é pública, não privada, né? Aí aqui tem outra, aqui o meu erro foi crer, de estar ao seu lado, bastaria. É um registro de uma música, né? Então a gente vai ver muito isso, né? Registro de um poema, um registro de uma música, que é do Paralamas do Sucesso, que é da cidade, né? Que pelo menos teve início da sua carreira na cidade. Sempre vivo,
né? Em vez de sempre livre, sempre viva, é que vende-se. Eu não sei se... Aqui, se você for olhar a conjuntura, parece que um completa o outro, né? Se você for olhar com a parte da parede, um vai completando o outro. Mesmo até que, sem intenção, você pode criar, a partir da sua perspectiva, de um diálogo, né? Nego está matando a mata. Aqui já é um recurso estilístico utilizado na poesia, na literação, matando a mata, né? Ou seja, aqui, obviamente, está utilizando a palavra negro no sentido de pessoas, né? Matando a mata, ou seja, está desmatando. I love you como ninguém love you. Aqui está assinado por Ana Delacour. Eu não sei se eu, Delacour, eu não sei se realmente é a palavra, se foi ela, provavelmente é ela, a autora dessas palavras, mas não sei se foi ela realmente que colocou aqui, né? E aqui por cima você tem legalize, etc., em forma de grafite. A dama e o vagabundo, você é a mudança, né? Parece que foi feito da mesma forma, pela mesma pessoa, né? Veja que são registros que a gente tem são de conhecimentos gerais, conhecimentos coletivos, né? De conhecimento coletivo, dama e vagabundo, né? Enfim. Aqui achei interessante apresentar esse tipo aqui, porque é outra modalidade, né? Você tem um cartaz que foi pregado e escrito por cima dele, né? Aqui você tem uma picape que tem um símbolo, né, ideológico de liberdade, de grupo, de scratch, né? Que é comum você ir para as periferias de Brasília e ter grupos que fazem break, né? Break dance dos anos 80, que hoje são grupos de rima e tal. E o scratch, ele essa picape aqui do toca-discos, representa um grupo de resistência, né? Enfim, esse aqui é uma mensagem, essa é outra, né? Beijaço contra a homofobia não traz de volta travesti que morre todo dia, né? Aqui do lado tem um coração também com outro registro, coração desenhado. Cansou de ver, eu achei interessante, cansou de ver navio, passou a ser mar, porque tem a expressão ver navios, né? E passou a ser mar. Então, ela sai essa mensagem sai de um conhecimento coletivo e transforma, né? Esse conhecimento se apropria dele e transforma no sentido de transforma o significado dele. Ver navios passou a ser mar, né? Aqui também, Brasília é um deserto de rostos conhecidos, né? Aí tem o vazio é indigesto. Aí aqui tem uma outra... Você vê que essas duas formas são formas de molde, né? Ou seja, não foi feita à mão livre, provavelmente, né? Porque está bem certinho isso aqui, né? E aqui você tem um registro chamado música, que é também outro molde que você vê em vários lugares. Pode ser uma banda, pode ser um grupo de artístico, etc. Aqui é interessante a questão da referência de Brasília como sendo deserto por ser uma cidade muito ampla, né? E também é um deserto por essa amplitude toda, mas todo mundo se conhece no sentido de Brasília é uma roça, o pessoal fala, né? Parece uma cidade interior que as pessoas se conhecem assim, né? Porque é uma cidade administrativa, você esbarra sempre com alguém do trabalho na rua. Aqui tem a figura, eu não sei o que representa, mas pode representar alguém que está apontando a arma para ti, e aqui provavelmente, né, foi escrito a partir a gente pode entender dessa forma. O interessante é que as mensagens completam o texto, né? Então a polifonia ela é construída a partir da nossa leitura também. Sexo anal contra o capital. E completa com isso. Podem ser até mensagens realizadas em momentos diferentes, mas completam o texto, né? Por conta de ocupar o lugar, né? Isso que é interessante. Vão ocupar o mesmo espaço e vão construindo um texto, a partir até de palimpsestos, etc. Poderia ser uma tesourinha só para te tirar dos eixos. Tem até uma assinatura, essa é muito interessante, que é uma referência direta a Brasília e é uma passagem de tesourinha, que são os retornos dos eixos, né? Ela era de geração, aqui não consigo ler, tal, e ele geração Fuma
fumaça, né? Geração saúde e geração fumaça. Também pode ser aqui um registro, e essa aqui foi colocada por cima desse registro, né? Mais ódio, por favor, mais amor, por favor. Né? Você vê que provavelmente é uma resposta, né? O amor está no ar, o amor está no bar, né? Esse B entre parênteses aqui para mostrar que Brasília tem possibilidades de se fazer amizades no bar, né? Somos o futuro da nação, né? Ela é doce, sal, bala, né? Aqui, no caso, Futuros da Nação também é uma referência à canção do Legião Urbana, que é de Brasília, né? Vê que tem vários, aqui só para ter outra aqui que foi feita por cartazes e tal, né? Somente o sexo é desprovido de pecado, né? Desconstrução. Aqui do lado é homofobia, coisa de viado. Utilizou as mesmas armas, né, para combater, né, a opressão, né? Enfim, aqui é uma caixa de esgoto que fica fora das tesourinhas, da passagem subterrânea, que fala o seguinte: meu amor vai ser feliz, né? E aqui é a parte lateral, né, por cima, né? Pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E aqui, mais garbosidade. Na entrada, veja a entrada da passarela, ou da passagem subterrânea, né? Enfim, mais garbosidade. E, por fim, eu acho esse o mais interessante, que é quando a gente sai daquela passagem, a gente se depara com um painel de energia, né, de uma quadra, e que tem assim, esse painel foi utilizado como lugar, né, como um lugar, né, de expressão. Veja, as piores prisões são aquelas que você mesmo inventou. Reinvente. Veja o registro de você, VC, né, que é um registro das mídias de comunicação, dos tics que a gente utiliza. E veja aqui, o que é isso aqui? Né? Isso aqui é uma persiana. E você abre a persiana e aqui no outro você tem uma figura de uma pena, né? Reinvente. Muito bonito essa mensagem, muito interessante também, que ela é bem apropriada para aquele lugar, né? Bom, são todos os meus corações, são todos seus, não, são seus todos os meus corações. Essa aí está na lateral da mesma, olha só o tanto de mensagem, olha só como que esse lugar, né, essa passagem se tornou, olha tanto de textos, né, que se afloram, identidades que se afloram a partir dessas expressões. Algumas observações, né? Os textos com temáticas de contraposição ao governo, ao status quo, discurso de protesto, né? Estilos variados, gêneros, colagem variados, colagens, interposições, composições diversas, fragmentos de letra de música, mescla de registros informais, formais, bem como marcas de registro da internet. E, por fim, entende-se que entre esses lugares de passagem representam um ponto de discurso importante. São murais que apresentam diversos gêneros artísticos, vozes e gêneros discursivos. Algum tipo de construção dialógica, né? O discurso não é realizado sem o dialogismo, que mesmo que de forma desproposital, nós construímos a partir dessa leitura, de fazer uma relação com uma mensagem a outra, né? De uma mensagem com a outra, e tem uma natureza essencialmente polifônica. É isso, as minhas considerações iniciais dessas considerações finais dessa amostragem inicial da minha pesquisa. Obrigado. Passo aqui para a professora Valquíria, novamente. Leandro, muito obrigada. Como sempre, um prazer dialogar com você. Agradecemos, sobremaneira, a todos que nos prestigiam nesse momento e solicitamos que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem e que deixem comentários, que serão muito importantes para estabelecermos, né, essa conversa entre todos. Leandro, contigo.
Muito obrigado, gente. Se inscrevam no canal, compartilhem, se possível, né? Entrem em contato, que é bem interessante. Acho que tornar nosso diálogo ainda mais profícuo. Obrigado, professora. De nada.